Todos os domingos, milhares e milhares de pessoas deixam suas casas e se dirigem para as igrejas de suas comunidades para celebrar a liturgia. De modo particular, vêm para celebrar a missa na comunidade. Muitos vêm também para celebrar os batizados. Mesmo assim, o mais comum é a celebração da missa dominical. O que você vem fazer todos os domingos na missa, na igreja, na sua comunidade? Eu venho ouvir a palavra de Deus, que é muito importante, né? E é muito bom ver a missa todos os domingos. E você gosta do modo como é celebrado a missa na sua comunidade? Gosto muito, é muito bom a missa. Olha, eu venho aqui praticamente quase todos os domingos, né? Eu me sinto muito bem nessa missa das 11h30, né? A missa dos jovens, porque é como se eu recebesse o Espírito Santo dentro de mim. Então, eu choro muito, né? Mas eu não tenho assim nada a reclamar, porque é uma excelente missa, a missa do jovem das 11h30. E para mim a missa tem que ser mais rezada e não cantada. Eu já sou o contrário, eu acho que eu gosto quando canta, porque eu acho que quando você canta é uma forma de oração também. E eu fico triste porque às vezes as pessoas não cantam, não sabem as músicas. A senhora gosta do modo como é celebrada as missas na sua comunidade? Gosto, eu não gosto da improvisão. Quando improvisam não é bom, né? Quando é tudo improvisado. Acho que tem que ter tudo feito antes, ensaiadinho, né? Hoje é domingo, dia do Senhor. Dia de encontro com o Senhor e com os nossos irmãos na liturgia. Se formos constatar de perto, não existe nenhum meio de comunicação tão direto como nós temos nas nossas liturgias. Imagine quantas milhares e milhares de pessoas frequentam só aos domingos as nossas igrejas. Isso é motivo mais que suficiente para termos em nossa celebração sempre bem feita e caprichada. Não podemos admitir que nossas celebrações sejam tão mal feitas e com tão pouca criatividade. Como leigos e leigas, não podemos admitir que milhares e milhares de pessoas que frequentam nossas liturgias sintam-se aliviadas com o final da missa, porque se veem livres de tanto mau gosto e improvisação. Essa realidade precisa ser mudada e com certa urgência. Porque creio que precisamos mudar essa realidade. Porque creio que precisamos investir mais em nossas celebrações. Porque creio que podemos fazer melhor nossas celebrações. Porque creio que esse é o clamor de toda a igreja e de modo especial dos leigos que querem rezar celebrando. Apresentamos esta proposta de pastoral litúrgica a você e à sua comunidade. Vamos partir de uma constatação. Nenhuma comunidade cristã vive sem a celebração da liturgia. Falar assim significa dizer que a celebração litúrgica é essencial na vida da comunidade. Não existe comunidade cristã que não celebre. Não existe comunidade cristã sem liturgia. A afirmação é tão importante que o primeiro documento do Vaticano II de 1963, chamado Sacrosanto Concílio, no seu artigo 10, diz que a liturgia é fonte e cume de todas as atividades da Igreja. Duas palavras merecem destaque: fonte e cume. Vamos pensar o que significa isso para a nossa vida de comunidade. Fonte, diz o dicionário, é o local de onde nasce a água. Da fonte nasce a água que corre pelo rio, pelo riacho, até chegar ao mar. Cume, em nossa língua, significa o lugar mais alto de uma montanha. Quando a gente fala de fonte, de cume, portanto, a gente está falando de origem e de chegada. A fonte é a origem, o cume é a chegada. Como é fácil constatar, sendo fonte, tudo aquilo que fazemos na comunidade nasce da liturgia. Sendo cume, tudo aquilo que fazemos na comunidade também termina na liturgia. Mas tem um detalhe a mais que precisamos tomar em consideração nessa nossa conversa.
é a cultura onde a celebração da liturgia acontece. É a chamada enculturação. Enculturação, para nós que somos cristãos, é colocar os valores cristãos dentro da nossa cultura. Isso de uma parte. De outra parte, significa também colocar os valores da nossa cultura em nossas atividades cristãs. Esse é o jeito da igreja dizer que aquilo que celebramos deve entrar dentro da nossa cultura. E aquilo que é da nossa cultura entrar dentro das nossas celebrações. Vamos resumir o que vimos até aqui com um mapa de 3 ideias para que você possa memorizar o que nós dizemos. Acompanhe o nosso gráfico. Não existe comunidade cristã sem celebração. A liturgia é fonte e cume das atividades da comunidade. A cultura da comunidade deve fazer parte da liturgia. Desde que comecei a trabalhar com liturgia, visitei muitas comunidades. Fui convidado para orientar cursos ou simplesmente para celebrar na comunidade. Por natureza, eu sou reparador. Observava muito, detalhes inclusive. Das coisas bonitas e feias que vi e que vivi, sempre procurei tirar lições. Aprendi demais com tudo isso. E ouvi também muita coisa. Por onde andei, escutei choros e lamentos por causa da liturgia. A banda da lamentação é afinada, por incrível que pareça. Você tem algumas sugestões para que as celebrações sejam mais animadas? Eu acho que a música tinha que ser uma coisa assim mais envolvente, não pegar trechos da Bíblia e transformar em música. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais emotiva. Eu acho que ficaria melhor. Porque às vezes eu não entendo nada que eles falam, quem está lendo a primeira leitura, a segunda. Então tem que ler no folheto, né? Como você pode ver, todo mundo reclama por causa da liturgia. O padre diz que o pessoal da celebração não preparou direito a celebração. O pessoal da liturgia diz que o padre também não dá apoio. O pessoal da música diz que o povo não canta. O povo diz que não dá para cantar porque o pessoal da música não toca direito. Haja lamentação. Mas tem solução tanta lamentação? Tem sim. É só parar de reclamar e começar a organizar o trabalho que a liturgia vai ser bem celebrada. As celebrações serão melhores e serão muito mais bonitas. Tem uma coisa interessante nessa história de fazer o caminho. São as pedras que surgem na caminhada. Alguns querem jogá-las fora. Não deve. A gente tem que aproveitar as pedras para tornar o caminho mais seguro. É preciso aprender com as dificuldades que aparecem. Isso vai dar consistência ao caminho e vai fazendo o pessoal da liturgia ficar cada vez mais experiente. De tanto bater o pé, a picada vira estrada. A estrada se alarga, até que um dia vira avenida. Se você nunca ouviu falar de pastoral litúrgica, não estranhe. Nem todas as comunidades tiveram o cuidado de ter e de formar uma pastoral litúrgica. Afinal, em que consiste a pastoral litúrgica? A pastoral litúrgica é o modo de organizar a comunidade visando a formação, a preparação e a realização de celebrações litúrgicas. Finalidade da pastoral litúrgica: organizar a liturgia da comunidade, formação litúrgica na comunidade, preparar e animar as celebrações da comunidade. A organização de uma pastoral litúrgica começa com a criação de 3 equipes: equipe litúrgica, equipes de celebrações e equipe do Ministério da Música. A Rosane vai nos explicar agora o que significa cada uma delas.
Aqui você está vendo uma equipe litúrgica. A equipe litúrgica organiza todo o trabalho litúrgico da comunidade. Missas, celebrações dos sacramentos, horas santas, procissões, celebrações catequéticas. A equipe litúrgica que você está vendo, ela tem a função de organizar. Não é dito que deva animar todas essas celebrações. Para isso, existem as equipes de celebração e do Ministério da Música. As equipes de celebrações são as encarregadas de fazer acontecer a celebração. Trabalham sempre em sintonia com o pessoal da música e com o padre. Haverá uma equipe de celebração para a missa das 7 horas, outra para a missa das 10, outra para o batismo, outra para a unção dos enfermos e assim por diante. Se a equipe litúrgica é fixa, ao menos por um período, as equipes de celebrações são variáveis. São constituídas para uma missa ou para alguma celebração. Estas equipes evitam a improvisação. Tudo é preparado com antecedência. Você já deve ter percebido que esse é o pessoal da equipe do Ministério da Música. Eles são os responsáveis pela música nas celebrações. Têm um repertório musical em mãos, ensaiam os cantos periodicamente com a comunidade. Uma coisa muito interessante nessa equipe, estão atentos aos instrumentistas para ver quem está capacitado a tocar nas celebrações. São eles que providenciam instrumentos e aparelhos de som que ajudem a celebrar bem. A segunda função da equipe litúrgica é a formação. Essa deve ser feita em 2 níveis, daqueles que fazem parte da pastoral litúrgica e também de toda a comunidade. Quem trabalha com liturgia precisa ter boa formação. Todos os que fazem parte da pastoral litúrgica devem encontrar um tempo para estudar, refletir e rezar. Estudar o que é liturgia, o que é útil fazer ou omitir, o que a igreja entende com cada uma das celebrações. Não basta ler bem, não basta cantar bonito. O membro da pastoral litúrgica precisa também ter espiritualidade para ajudar a comunidade a fazer experiência de Deus através da celebração. Outro tipo de formação necessária diz respeito ao modo de comunicar-se durante a celebração. Por isso, cursos que ensinem técnicas para leitores, para cantores, para instrumentistas se fazem necessários periodicamente. Também noções básicas de postura, tais como o modo de usar o microfone, de andar, de vestir-se, de animar uma comunidade celebrante, são imprescindíveis na formação litúrgica. A comunidade também precisa ser formada liturgicamente. É uma formação que deve acontecer tanto na catequese como na celebração. Dias ou tardes de formação litúrgica com explicações sobre liturgia, sacramentos, sacramentais ajudam a crescer. Já a catequese da comunidade deve levar crianças, jovens e adultos a aprender a celebrar liturgicamente. Durante as celebrações existem momentos catequéticos. Se é verdade que não devemos transformar as celebrações numa catequese só, é também certo dizer que em alguns momentos ela se faz necessária, principalmente quando ajuda a celebrar melhor. Uma das principais tarefas da pastoral litúrgica é a preparação das celebrações. A improvisação não deveria ter espaço em nenhuma celebração da comunidade, nem da parte do padre e nem da parte das equipes. Sobre esse assunto, o padre Luiz de Sartori, um dos meus professores de liturgia, costumava dizer: a celebração é o espelho da comunidade. Quer dizer, uma comunidade organizada, funcional, acolhedora, é refletida nas liturgias. Agora, quando durante as celebrações ninguém sabe ao certo o que deve fazer, como deve fazer
e isso transparece em forma de confusão, pode estar certo que alguma coisa não está bem na comunidade. E agora, para concluir essa primeira parte do nosso estudo, preste atenção no que diz o documento 43 da CNBB. Coração e cérebro desta pastoral é a equipe de pastoral litúrgica, em nível nacional, diocesano e paroquial. Cabe-lhe com a CNBB, com o bispo ou com o pároco, planejar, nos respectivos campos de ação, a pastoral litúrgica. O que será mais eficiente e continuamente pesquisar a situação real dos que celebram, aprofundar sempre mais seu conteúdo teológico, formar agentes e organizar sua ação. Documento 43 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Animação da Vida Litúrgica no Brasil, número 187. Você acabou de assistir a primeira parte do nosso vídeo. Sugerimos agora que você e seus colegas que trabalham na pastoral litúrgica da comunidade respondam 3 perguntas para um primeiro debate sobre o tema. Então, agora a primeira pergunta. Como está a pastoral litúrgica na nossa comunidade? Depois, você e sua equipe precisam se perguntar se um trabalho assim é possível na comunidade. Anote então a segunda questão para o trabalho de grupo. Como poderíamos organizar a pastoral litúrgica em nossa comunidade? Por fim, você e sua equipe devem pensar quem se disporia a ajudar para valer nesse trabalho. Anote então a terceira questão. Com quem poderíamos contar? Agora você e todos que nos assistiram até aqui vão refletir um pouco. Logo em seguida, a gente volta para falar da equipe de liturgia. Vamos analisar, ver qual é a melhor organização para que uma equipe litúrgica funcione bem em sua comunidade. Antes de começar a fazer um trabalho de pastoral litúrgica na comunidade, é preciso planejar, fazer um plano de trabalho. Na prática, é preciso ver a realidade da comunidade e, depois disso, planejar como reforçar o que já existe e melhorar aquilo que ainda não está bem. Depois, é fazer um plano de ação com o objetivo de agilizar a pastoral litúrgica. Claro que isso não pode ser um trabalho de uma única pessoa. O padre não pode nem pensar em se meter a fazer um trabalho desse sozinho. É muita coisa para ele. Nem mesmo um leigo pode aventurar-se nisso sozinho. Isso é um trabalho para um grupo, trabalho para toda uma equipe. Além de tudo, uma vez que liturgia é serviço a Deus e ao povo, trabalhar num projeto desses só tem sentido quando planejado em equipe. É aqui que entra o trabalho da equipe litúrgica. Vamos fazer uma pergunta. O que é equipe litúrgica? A pastoral litúrgica cuida da formação da equipe litúrgica da comunidade. A equipe litúrgica é a que cuida de toda a parte litúrgica de uma paróquia. A equipe litúrgica é o cérebro da pastoral da liturgia dentro de uma comunidade. A equipe litúrgica é todo o trabalho que ajuda a comunidade. A equipe litúrgica também colabora com os músicos da paróquia. A equipe litúrgica é responsável por todas as celebrações na comunidade. A equipe litúrgica é coração e ponta de lança da pastoral litúrgica. A equipe litúrgica é o coração e a ponta de lança da pastoral litúrgica. Foi o que você ouviu no depoimento que foi dado pela agente de pastoral litúrgica. Coração. A equipe litúrgica é fundamental na vida comunitária e na pastoral litúrgica. Não haverá pastoral litúrgica se não existir uma boa e eficiente equipe litúrgica na comunidade. Ponta de lança.
A equipe litúrgica é quem assume a dianteira na promoção de tudo aquilo que diz respeito à liturgia na comunidade e até mesmo nas mais diferentes atividades pastorais da comunidade. É ela quem está na frente para fazer a pastoral litúrgica acontecer. Para entender todo o processo da pastoral litúrgica, você deve ter presente essas duas palavras, coração e ponta de lança. A equipe litúrgica é o coração da pastoral litúrgica. A equipe litúrgica é a ponta de lança da pastoral litúrgica. Vamos dar um exemplo. Coloque-se diante de uma celebração litúrgica, missa, batizado, casamento. Muitos pensam que está tudo pronto. Pensam que está tudo nos livros. E olha que existe um bocado de livros litúrgicos. Vou mostrar alguns para você. Este livro aqui é o Missal. É o livro que contém o rito e as orações da missa. Tem também os rituais, que trazem os ritos e as orações dos sacramentos. Este aqui é para o batizado. Este é para a oração para a unção dos enfermos. Este aqui para a penitência. E este para o matrimônio. Tem também outros grandes e volumosos, que são os lecionários. Neles estão as leituras bíblicas de cada missa da semana, do domingo, das festas de santo. Olhando assim, está tudo escrito. É só ler e pronto, a celebração começa a acontecer. Parece, mas não é bem assim. Isso sem contar que numa tentativa de facilitar as celebrações, algumas comunidades adotam folhetos, livrinhos e outros subsídios em suas celebrações. Do mesmo modo, você pode pensar que é só ler e a celebração acontece. A realidade não é bem essa. A celebração não é uma leitura de livros ou de folhetos. O que os livros litúrgicos trazem, aquilo que folhetos e livretes oferecem, são apenas roteiros, textos que precisam ganhar vida. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Nós vamos fazer uma primeira constatação. Celebrar é muito mais do que ler textos e ler aquilo que está pronto num folheto. A celebração não está pronta no folheto. Por isso nós podemos dizer que uma celebração, se ela é litúrgica ou não é litúrgica, ela exige sempre uma preparação. É preciso prever local, é preciso prever a ambientação, é preciso prever ornamentação, flores, cantos, pessoas que vão recepcionar, para que uma celebração aconteça de acordo. Mesmo que existam comunidades que estão acostumadas a improvisar, as nossas celebrações, de modo particular as nossas celebrações litúrgicas, nunca deveriam ser improvisadas. E cá para nós, uma liturgia improvisada é sempre chata, cansativa e parece que nunca termina. Existem algumas comunidades que elas são especialistas na improvisação. Elas fazem aquilo que eu gosto de chamar de pastoral do laço. Pastoral do laço? Isso existe? Existe sim. O triste, o chato é que essa pastoral do laço funciona em muitas comunidades desse nosso Brasil. E em termos de improvisação, é a pior de todas para a liturgia. É justamente a pastoral do laço. É o seguinte, quando faltam poucos minutos para iniciar a celebração da missa, por exemplo, alguém sai da sacristia laçando pessoas para fazer comentários, leituras e desespero total. Alguém para entoar os cânticos. Sem nenhuma preparação para a liturgia do dia,
sem nenhum respeito para com Deus e para com o povo presente na Assembleia, são improvisados leitores, comentaristas e cantores, laçados um pouco antes da missa começar. Você viu? Essa pastoral do laço é uma tristeza. Pode acontecer que uma vez ou outra alguém teve um imprevisto, ficou doente, aconteceu uma viagem ou então chegou atrasado na igreja. Nesse caso, é claro que vai precisar improvisar. Mas quando isso acontece sempre na comunidade, atenção, celebrações chatas e mal feitas irão acontecer sempre na comunidade. A igreja vai começar a esvaziar-se. Tem uma coisinha a mais que eu gostaria de dizer. Nesse processo de organizar a pastoral litúrgica, a equipe litúrgica ela é fundamental. E nesse sentido, a equipe litúrgica deve ter 3 características importantes. Ela deve ser atuante, criativa e protagonista. Atuante é quando a equipe litúrgica faz pastoral litúrgica acontecer. A equipe não é apenas uma lista colada no mural da sacristia, mas uma equipe que realmente trabalha. Criativa é quando a equipe não faz a mesmice de sempre. Dentro da simplicidade e da sobriedade que a liturgia pede, sabe colocar alguma coisa nova, sem exageros, nem extravagâncias. Sabe dar um tom diferente em cada celebração. Protagonista é quando a equipe assume para valer o trabalho da pastoral litúrgica na comunidade. Está à frente das celebrações, ajuda a comunidade a celebrar, divide a comunidade em equipes de celebrações. Para que a pastoral litúrgica, e de modo particular a equipe litúrgica, seja atuante, criativa e protagonista, ela precisa ter uma organização. Trata-se de uma estratégia pastoral para que a equipe litúrgica possa funcionar e fazer também a liturgia e as celebrações acontecerem de modo adequado dentro da comunidade. É para isso que nós vamos propor, então, um modo da equipe litúrgica atuar, da pastoral litúrgica atuar, digamos assim. A nossa proposta é que a comunidade seja dividida em 2 equipes. A equipe litúrgica e a equipe de celebração. Ou melhor dizendo, equipes de celebrações. Tudo somado, uma equipe litúrgica teria 6 pessoas. Fica mais fácil para trabalhar com 6 pessoas. Mas, se a comunidade é grande e se as exigências também necessitarem assim, o máximo de 10 pessoas. Ultrapassando esse número, você vai concordar comigo que fica um pouco difícil de agilizar a pastoral litúrgica e que a equipe litúrgica se torna também um pouco pesada. Eu diria, portanto, que de 6 a 10 pessoas para fazer com que a equipe litúrgica caminhe bem e ajude a formar um processo litúrgico e de pastoral litúrgica na comunidade. A maneira de estruturar-se dentro da equipe litúrgica depende muito de cada comunidade. A título de sugestão, pode haver um tesoureiro, pode haver um coordenador, um secretário, isso depende da sua equipe, o jeito de organizar-se. Da mesma forma, a questão das reuniões. Poderão ser feitas reuniões mensais, reuniões quinzenais. O importante, contudo, é que haja um planejamento para que a equipe comece a caminhar. Eu diria também que a equipe precisa ter um planejamento que considere as principais atividades do ano litúrgico, as principais atividades da comunidade paroquial. É importante que considere também como vai fazer a formação litúrgica do pessoal que trabalha nas equipes de celebrações. É importante que também tenha uma formação para o povo. Dentre todas essas atividades que eu citei, 2 são importantes. A coordenação da pastoral litúrgica e a formação litúrgica. Como você pode perceber, tem trabalho que não acaba nunca. É preciso que haja uma coordenação, por isso, bem estruturada para que a pastoral litúrgica comece a funcionar dentro da comunidade. A equipe litúrgica precisa estar atenta com a formação do pessoal que trabalha com as equipes de celebrações, dos leitores. É necessário promover, portanto, a formação também de músicos. A
A equipe litúrgica precisa também atualizar esse repertório de músicas para que não se cante sempre a mesma coisa. É preciso também dar a formação para o povo. E você vai vendo que existe também preparação de liturgias da palavra, preparações de funerais, preparação de procissão. E a equipe litúrgica precisa estar adiante e na frente, eu diria, de tudo isso. E para concluir, é bom lembrar que tudo isso não pode ser feito sem uma base espiritual e uma base teológica. Portanto, a equipe litúrgica deve procurar uma formação teológica e ter também uma boa base espiritual. Do contrário, a equipe litúrgica pode trabalhar no vazio. Antes de passar para o assunto seguinte, vamos deixar duas perguntas para você pensar. Vimos a importância e a necessidade de se ter uma equipe de liturgia bem estruturada na pastoral litúrgica. Sua comunidade está bem estruturada a ponto de realizar uma boa pastoral litúrgica? Temos certeza que sua comunidade não vai querer a pastoral do laço, é claro. Para evitar isso, é preciso organizar bem a pastoral litúrgica. Eis, pois, a questão. Qual a proposta que você daria para organizar bem a equipe litúrgica na sua comunidade? Talvez a sua comunidade já esteja caminhando, já esteja num processo de pastoral litúrgica adiantado. Parabéns! Mas você sabe como é que é. Sempre tem aquele no meio que se acha o bom, que de repente diz que está tudo bem e começa a acomodar-se. Aí o processo não evolui. Por isso nós vamos conversar agora com você sobre um assunto muito importante. Trata-se do plano de ação para a equipe litúrgica. O plano de ação para que a pastoral litúrgica possa caminhar. Preste atenção. Plano, planejamento, planejar. É o mesmo que traçar metas, colocar objetivos. O plano é uma estrada feita com propostas, uma estrada que é feita no papel. É um planejamento. O plano é o jeito que temos para não perder a meta. Por causa do plano, eu sei onde quero chegar. A nossa equipe litúrgica sabe onde quer chegar. O plano é a estrada, a indicação, que ajuda a não nos perder durante o trabalho. Por plano de ação, eu entendo o programa que vai nortear todo o trabalho da pastoral litúrgica de uma comunidade. E também no plano de ação deve haver um segundo elemento importante. É o projeto formativo dos agentes da pastoral litúrgica da comunidade. Claro que o projeto pode alargar-se com o tempo. Pode-se pensar, por exemplo, na formação de uma biblioteca litúrgica, pode-se pensar, por exemplo, no cuidado com a arte litúrgica da comunidade e assim por diante. Mas isso a longo prazo. Isso tudo pode fazer parte do plano de ação da pastoral litúrgica, de uma equipe litúrgica. Agora, a título de exemplo, nós vamos basear a formação litúrgica, a formação desse plano, dizendo melhor, no calendário litúrgico da nossa igreja. Você está vendo aqui um calendário. Os calendários têm em comum o fato de serem calendários civis. Nós na igreja temos também o calendário litúrgico. É este livrinho aqui que nós chamamos de diretório litúrgico. Um meio para bem estruturar a equipe litúrgica é seguir o que o calendário litúrgico da igreja nos diz. Este possibilita organizar no decorrer do ano todas as atividades da equipe. A equipe litúrgica, desta forma, poderá ter um plano de ação que cobrirá todo o ano. Saberá de antemão quais as celebrações que deverá preparar, quando fará os encontros de formação, com quem poderá contar nas diferentes celebrações que acontecerão durante o ano, quem serão os cantores e assim por diante. Tudo isso com a única finalidade de evitar o tão famigerado improviso, a pastoral do laço, que percebemos em tantas celebrações litúrgicas de nossas comunidades. Você concorda comigo que
A equipe litúrgica e a organização da equipe litúrgica dentro de uma comunidade é a chave para que a pastoral litúrgica possa caminhar de fato e acontecer dentro de uma comunidade da igreja. Nós vamos ver uma reportagem sobre esse assunto. Estou aqui com a Marta, que é coordenadora da pastoral litúrgica de sua comunidade. Ela e sua equipe já elaboraram o plano de ação para o ano. Marta, quais as prioridades de vocês para a pastoral litúrgica? Bom, este ano a gente vai dar prioridade à formação de leitores. Vamos dar curso de reciclagem para os atuais e curso de formação para novos leitores. Vamos também trabalhar no sentido de formar novas equipes para celebrações não eucarísticas. Equipes para ajudar nos batismos, nos matrimônios, preparar as pessoas para as confissões. É um projeto muito grande, mas a gente tem total apoio dos padres, o que viabiliza tudo, e a força de Deus, é claro, né? O padre dá apoio total ao trabalho de vocês? Sim, o nosso padre dá total apoio para a gente. E cobra da equipe litúrgica, cobra das equipes de celebrações. Só é um pouco difícil quando ele não participa da reunião. Aí até a gente marcar um encontro, conversar, explicar, rever os pontos, as diferenças que a gente tem, isso demanda um certo tempo que às vezes demora um pouco a gente dar andamento ao trabalho, né? Como você pode perceber, além do calendário litúrgico, existe também a preocupação com a formação de novas equipes de celebrações dentro da pastoral litúrgica. Equipes de celebração do batismo, equipe de celebração do matrimônio e também a formação litúrgica dessas pessoas que vão atuar nessas equipes. Tudo isso para uma coisa muito simples, para que as celebrações da comunidade sejam melhor participadas, mais alegres e possam glorificar a Deus com mais entusiasmo. Algumas perguntas eu não sei responder. E se o padre não se importa com a liturgia? E se o nosso padre diz que não tem tempo para a liturgia? E se o nosso padre diz que não precisa nada disso para a liturgia? Tudo isso pode ser chamado de o drama do padre. Pode parecer que o padre, neste capítulo, não tenha nada a ver. Pode ser, mas a realidade é que o padre tem tudo a ver. Se o padre não for o primeiro incentivador do plano de ação da equipe litúrgica, tudo isso vai por água abaixo em pouco tempo. Coitado do padre. É verdade. Coitado do padre que tem 1001 coisas para fazer e precisa estar em mais uma reunião, em mais um planejamento. Acontece, e sei que o padre concorda comigo, que a liturgia é básico na comunidade. A igreja insiste categoricamente que a liturgia é o centro de toda a atividade da igreja, o centro da pastoral da igreja. Não dá para deixar de lado, nem mesmo pensar em fazer de qualquer jeito. O esforço do padre para que a liturgia seja bem feita deve existir e ser prioritário. Quer dizer que se o padre não pode estar presente, o plano vai para o lixo? Pode ser que sim, pode ser que não. Escute só esse depoimento. Na sua experiência, como fica quando o padre não apoia? Olha, já passaram vários padres pela nossa comunidade, né? Muitos tipos diferentes. Um que não se envolvia com a liturgia, outro que dava o maior apoio, participava de tudo. Mas o mais difícil é aquele que só critica, só fala mal. A gente chama para uma reunião, ele não aparece. Como que a gente vai entrar no entendimento se a pessoa não vem e diz claramente o que não concorda e o que não gosta, né? Mas quando o padre não dá a mínima para o trabalho de vocês, o plano vai para o lixo? Olha, pode ser que sim e pode ser que não. Sim, se o padre realmente não facilitar o trabalho, dificultar as coisas para a gente, aí realmente não tem como trabalhar, né? Tem que sentar e conversar. Olha, o que você gosta, o que você não gosta, vamos ver se a gente entra num acordo. Agora, se ele não se importar, aí a gente manda ver, entendeu? Vai, faz o nosso trabalho direitinho, porque muitos com o andamento até veem que o nosso trabalho é bom e acabam participando. Olha, a gente sabe que é impraticável dos padres participarem de todas as reuniões de uma comunidade, né? Isso é claro, mas, por exemplo, aqui eles dão um maior apoio para a gente, dão sugestões, fazem pedidos de como eles gostariam que a coisa andasse. E a gente vai trabalhando para que haja um entrosamento cada vez maior entre a equipe e o padre,
para que o nosso trabalho seja cada vez mais proveitoso. Bom, parece que na maior parte dos casos nós padres estamos sendo bem compreendidos. Agora tem um detalhe também que a gente deve dizer. Isso não significa que o padre esteja excluído de participar da pastoral litúrgica e também da equipe litúrgica. O padre deve estar presente. Afinal de contas, nós padres lidamos com liturgia todos os dias e quase a todo tempo. Tem ainda um outro detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção. É importante dar muita prioridade para a comunidade. A comunidade não pode ficar de fora do plano de ação para a equipe litúrgica. A comunidade é o principal sujeito da celebração litúrgica quando está reunida em assembleia celebrativa. E também do ponto de vista da estratégia de comunicação, a comunidade é o público-alvo da celebração. Dizer que a comunidade é o público-alvo da celebração não é lá muito litúrgico. Contudo, ajuda a nos acordar para algo importante. Que tipo de celebração o pessoal gostaria de ter na comunidade? O parecer da comunidade sobre o que seria interessante aprimorar nas celebrações tem importância capital no projeto da equipe litúrgica. Mas tem aquela famosa pergunta de sempre: como fazer isso? Muito simples. Basta elaborar uma boa pesquisa de campo. Perguntas breves, mais propostas de caráter opinativo, daria um retorno fabuloso para ajudar na elaboração do plano de ação da equipe litúrgica. Primeiro, é preciso deixar a comunidade por dentro do que acontecerá. Avisem nas missas, escrevam no boletim da paróquia que a equipe litúrgica fará uma pesquisa para saber como a comunidade vê as celebrações litúrgicas e o que propõe para melhorar e para torná-las mais participativas. O segundo passo é distribuir um questionário, perguntas que peçam respostas breves, propostas que ajudem a opinar. Não fazer um questionário muito longo, isso desanima o entrevistado de cara. 5 ou 7 perguntas, com um espaço em branco para sugestões, é o que basta. Nos fins de semana, coloca-se uma urna na porta da igreja e o povo deixará ali seu questionário respondido. Aproveite também encontros, dias de formação, jovens na escola, catequese. Onde tiver gente para dar uma opinião, a equipe litúrgica estará também. Agora é arregaçar as mangas e partir para o trabalho. Não se esqueça, o plano de pastoral litúrgica não acontece de uma hora para outra. O plano de pastoral litúrgica não sai da cabeça de uma única pessoa. O plano de pastoral litúrgica deve envolver o padre e a comunidade. O plano de pastoral litúrgica deve vir de encontro às prioridades da comunidade. Bom, vamos terminando então esse nosso bloco, mas antes você tome papel e caneta e anote aí 2 perguntas para que você e os seus amigos que estão assistindo o nosso vídeo possam discutir um pouco isso em grupo. A equipe litúrgica está sendo coração e ponta de lança na pastoral litúrgica dentro da sua comunidade? Como é que está acontecendo isso? Como poderia acontecer de modo melhor? A equipe litúrgica de sua comunidade tem um plano de ação para atuar durante o ano? O que já se fez de positivo? O que poderia ser feito de modo melhor? Até breve. A formação litúrgica, ela ajuda a pastoral litúrgica a crescer em criatividade. Quem não tem formação litúrgica, com toda certeza vai trocar os pés pelas mãos. Se você quiser fazer uma boa pastoral litúrgica, você precisa, juntamente com sua equipe, ter uma boa formação litúrgica.
A formação litúrgica é alguma coisa que não pode ficar de fora no trabalho da pastoral litúrgica. Ela é tão importante para nós que a sua presença, a sua necessidade parece ser óbvia. Eu vou apresentar 3 elementos que são importantíssimos para a pastoral litúrgica. Primeiro, com relação à formação. A formação litúrgica na comunidade melhora a participação da Assembleia. Segundo, a formação litúrgica melhora a qualidade celebrativa da liturgia. E terceiro, a formação litúrgica ajuda na criatividade litúrgica. Nesse caminho da formação litúrgica, que a equipe litúrgica deverá promover, é muito importante conhecer o conteúdo formativo, que na prática resume-se em 4 áreas: teologia litúrgica, espiritualidade litúrgica, história da liturgia e pastoral litúrgica. Teologia litúrgica estuda o fundamento bíblico e doutrinal que temos na liturgia. É o jeito de saber o que é e o porquê fazemos de um modo e não de outro. Não basta saber como se faz para não errar. É preciso saber o porquê para fazermos conscientemente sempre melhor. Espiritualidade litúrgica ajudará a entender o modo de relacionar-se com Deus. Mostrará que a liturgia tem uma espiritualidade pascal, vale dizer, bíblica e eclesial, uma vez que a celebração litúrgica baseia-se fundamentalmente na Sagrada Escritura e na oração da Igreja. Ajudará a rezar celebrando e a celebrar em modo de oração. História litúrgica. Não fomos nós que inventamos a liturgia, nem seu modo celebrativo como temos hoje. Trata-se de uma tradição que se perde nos tempos. O conhecimento da história da liturgia, sua evolução teológica e modos celebrativos durante os séculos ajudaram a entender que nossa liturgia e nossa celebração é herança e tradição que nos foram deixados através dos anos. Pastoral litúrgica. É necessário conhecer os princípios básicos da pastoral, teologia, motivações sociais e muito mais. A liturgia tem um modo diferente de fazer pastoral. Seu objetivo principal é levar os celebrantes a ter um encontro com Deus e com os irmãos da celebração. Para isso, é preciso conhecer a liturgia, ou seja, formação, ter espiritualidade e promover atividades que ajudem nesse sentido. Assim, o círculo se fecha. Gostaria de reforçar uma ideia. A formação litúrgica não se restringe aos membros da equipe litúrgica, mas a toda a comunidade. Quem faz parte da pastoral litúrgica deve ser o primeiro a preocupar-se com a própria formação. Este é um pressuposto lógico, mas isso não deve ser impedimento para que a formação seja dada para todo o povo. Estudar é preciso, e quem trabalha com pastoral litúrgica precisa estudar muito, precisa ler muito. Por isso, o pessoal da equipe litúrgica precisa ter uma biblioteca litúrgica. Não só o pessoal da equipe litúrgica, mas todos os agentes da pastoral litúrgica precisam ter uma biblioteca litúrgica para fazer as suas consultas. Você sabe, a biblioteca é sempre uma porta aberta para o saber. Quando nós ali entramos, nós começamos a ter conhecimento de uma porção de coisas que a gente não tinha conhecimento antes. Agora preste atenção. Veja quais são os livros mais importantes, o que os agentes da pastoral litúrgica deveriam ler. O primeiro livro que proponho para o estudo chama-se Sacrosancto Concílio. Ele se encontra neste livro, Compêndio do Vaticano II. Foi o primeiro documento do Concílio Vaticano II, datado de 1963. A título de sugestão para o estudo, proponho duas coisas. Para um primeiro contato com o documento,
seria interessante a leitura dos 10 primeiros números. Um segundo livro, dessa vez um documento dos bispos do Brasil, da CNBB. Chama-se Animação da Vida Litúrgica no Brasil. Documento número 43. Equipe de liturgia que se preze deve ter em mãos a Instrução Geral do Missal Romano. A Instrução Geral do Missal Romano encontra-se no livro O Missal Romano, mas é um livro muito grande para você levar para a sua casa, muito imprático. Então sugerimos para você este livro, Por Cristo, Com Cristo e em Cristo. Além da Instrução Geral do Missal Romano, nós temos os ritos sacramentais. Rito para o batismo de crianças, ritual do matrimônio, rito da confirmação, rito de exéquias, rito da penitência, rito da iniciação cristã dos adultos, rito da unção dos enfermos, ritual de bênção. Bom, sobre que livro deveria constar numa biblioteca litúrgica, eu gostaria que você me acompanhasse até a essa estante. Dionísio Boróbio, um liturgista espanhol. Nós temos 2 volumes. Fala sobre a celebração litúrgica e um sobre o sacramento. Temos também o livro de uma brasileira, Cristo Ressuscitou, Ione Buist. É uma doutora em liturgia. Como ela, nós temos vários outros. Nós temos José Ariovaldo, temos também um livro de Marcelo de Barros, mas não só livros. Nós temos uma revista estrangeira, mas que você encontra a sua tradução em português. Revista Concilium. Claro que numa boa biblioteca litúrgica não pode faltar uma revista de liturgia. Aqui no Brasil, nós temos esta revista de liturgia, publicada pelas Pias Discípulas. A vantagem da revista é que mensalmente você tem em mãos artigos novos que falam sobre o pensamento da liturgia. Mas também não podemos ficar só nas revistas. Nós encontramos jornais e outras revistas que tratam sobre a liturgia, que trazem assuntos sobre a liturgia. Às vezes 1 página, 2 páginas, mas sempre trazem alguma coisa sobre liturgias. São esses jornais semanários que nós temos, por exemplo, o Jornal Opinião, o Jornal São Paulo. Revistas, também nós podemos encontrar a revista Vida Pastoral, a Família Cristã. Sempre trazem artigos sobre liturgia, que é bom você guardar. Dentro das revistas, nós também temos a revista Ir ao Povo. Mensalmente, ela traz sempre 2 páginas sobre liturgia. Um bom bibliotecário numa boa biblioteca de liturgia. A sua equipe vai crescer. Você percebeu como é importante e necessário esse trabalho da formação litúrgica em nossas comunidades. Todo esse trabalho deve ser feito por quem está responsável pela pastoral litúrgica na comunidade. Por isso, agora você e seus amigos vão trabalhar em grupo e refletir sobre o que viram neste bloco. 2 perguntas para ajudar na reflexão. Na sua comunidade, já existe um trabalho de formação litúrgica? Como sua comunidade pode organizar essa formação? Bom trabalho e até mais.
Quando chega o final do ano, quase todas as pastorais precisam avaliar o trabalho realizado. Graças a Deus que esse costume existe na nossa igreja. Também a nossa pastoral litúrgica, no final do ano, deverá fazer uma séria avaliação de todo o trabalho realizado durante o ano. Um bom meio de começar a avaliação é olhando para a realidade onde trabalhamos. É ver a realidade. Esse ver não tem a finalidade de buscar desculpas para aquilo que deixamos de fazer. Ao invés disso, tem a finalidade de pisar o chão para verificar os acertos e aquilo que deve ser melhorado. O ponto de partida da avaliação é fazer um relatório sincero e bem feito de tudo que foi realizado durante o ano. Celebrações, cursos, encontros, materiais, participações em eventos diocesanos ou extradiocesanos. O relatório deve ser sincero para mostrar as atividades no decorrer do ano e, ao mesmo tempo, para servir de trampolim para as atividades do ano que vai entrar. Começar pelo lado positivo. Isso dá um certo ânimo na reunião e isso então faz bem. No segundo momento é preciso elencar todas as coisas boas e que foram coroadas de êxito. As celebrações que aconteceram como foram programadas, os cursos que deram certo, os ensaios de canto, tudo isso são momentos que nós chamamos de momentos positivos da pastoral litúrgica na comunidade. Ao lado dos pontos positivos, deve ser elencado o que não foi tão bom. São os pontos negativos. E numa terceira coluna, seria interessante colocar o que facilitou o sucesso e o que dificultou o andamento da equipe. Os pontos positivos e negativos, mais as suas causas, formam o gráfico de atividades da equipe litúrgica da comunidade. É uma fotografia que precisa ser visualizada para projetar trabalhos e verificar modos de ação. O quadro ficará assim: ponto positivo, ponto negativo e meios utilizados. O segundo momento da avaliação da pastoral litúrgica concentra-se nas causas. Este trabalho é o mais importante. Claro que isso tem a sua razão de ser. Apontar erros e acertos é muito simples e, para todos os efeitos, nunca deixará de ser alguma coisa que passou, algo passado. O trabalho mais importante concentra-se nas causas, uma vez que serão elas que irão contribuir para um maior acerto do que já foi positivo e possibilitar corrigir aquilo que não foi bom. Para que a avaliação tenha um bom proveito para todos que estão participando, é necessário que haja uma certa metodologia. Quer dizer, é preciso que se coloque os pontos de fato assim como aconteceram. E sem procurar muitas desculpas. Aconteceu isso, se diz que aconteceu isso e que não deu certo por causa disso e mais daquilo. É preciso, contudo, uma coisa importantíssima nessa avaliação: um espírito muito grande de fraternidade. A análise das causas comporta outro momento importante. Uma vez verificadas as causas, é necessário tomar algumas atitudes. Atitudes de aprimoramento daquilo que já foi bom para ser melhor. Atitude de correção do que saiu errado para não se repetir os mesmos erros. Neste processo de análise, existem 3 elementos que sempre aparecem: o fato, a causa e a atitude a ser tomada. Neste caso, teremos uma segunda grade que ficará assim: fato, causa, atitude a tomar. Como os exemplos ajudam a ilustrar bem, vamos a eles. Suponhamos que na sua comunidade a procissão do padroeiro não saiu bem. Teve muita conversa, muita brincadeira durante a procissão. Qual foi a causa? Faltou o canto? Faltaram orações? O que a gente pode fazer para no ano que vem melhorar? Nós vamos colocar mais cantos e mais orações. A procissão vai sair melhor, com toda certeza. Vamos dar um exemplo de alguma coisa positiva. Na missa do Dia das Mães, as crianças fizeram uma boa apresentação. Este é o fato. A causa.
o tempo dedicado aos ensaios. As crianças sentiram a seriedade e se esforçaram para que tudo corresse bem. Atitude. No ano que vem, pedir que mais crianças participem, aprimorando a dança, os gestos e colocando novos símbolos. Vamos colocar tudo isso dentro da grade que mostramos anteriormente. O fato, a causa, a atitude a tomar. A grade ficará assim. O fato, a procissão do padroeiro, a missa das mães, que foi feita durante o ano. A causa, mostra o que aconteceu nas duas celebrações. Faltou cantos na procissão, o tempo de ensaiar as crianças foi de bom tamanho. Diante disso, é preciso tomar atitudes para o ano que virá. No exemplo que estamos mostrando, será preciso preparar melhor a procissão e usar de criatividade com as crianças. Para não se cair na monotonia de enumerar tudo o que foi feito e todos participarem da celebração, a equipe litúrgica analisa apenas o plano da pastoral litúrgica e algumas celebrações que, de acordo com o plano, mereçam atenção especial. O ideal é que tudo isso aconteça numa assembleia da pastoral litúrgica, com a presença do padre e de todos os que participam, de algum modo, da pastoral litúrgica. Leitores, músicos e assim por diante. Uma assembleia, assim realizada pela pastoral litúrgica, além de ser o melhor momento para avaliar o trabalho, é uma excelente ocasião para refazer as forças e projetos com mais ânimo e empenho no ano seguinte. Ao concluir a avaliação da pastoral litúrgica durante todo o ano, uma certeza deve ficar bem presente em todos os agentes da pastoral litúrgica. Ano que vem, nós poderemos fazer ainda melhor. Caso grande parte do trabalho tenha alcançado seus objetivos e dado bom resultado, ótimo. Mesmo assim, ano que vem, poderemos fazer melhor do que fizemos este ano. Se por acaso alguma coisa não foi bem, nada de desânimo. Ano que vem, faremos melhor. Tudo isso serve para um dado muito importante na pastoral da equipe litúrgica: o otimismo em vista de realizações melhores. Uma equipe litúrgica nunca está pronta, nunca ficará pronta. De um lado, a palavra de Deus vai sugerindo novas propostas a serem exploradas. De outro lado, as celebrações são uma constante provocação à nossa criatividade. E, em terceiro lugar, a nossa vida deve ser celebrada com alegria, com festa e com a presença de Deus. Como fazer isso? Só mesmo aprendendo, revendo e projetando um trabalho organizado da equipe litúrgica. É aprender a celebrar celebrando. Em última análise, a pastoral litúrgica nunca deve se acomodar. Ano que vem, faremos bem melhor. Quem gosta de desafios constantes, que seja bem-vindo à pastoral litúrgica, porque pode fazer parte desta pastoral. É uma pastoral que nunca fica contente com o que faz, porque sabe e tem certeza que ainda pode fazer melhor. Logo após a conclusão de nosso vídeo, você e seus amigos poderão conversar sobre o que viram. Será que uma boa avaliação ajuda mesmo? Você acabou de ver uma proposta de pastoral litúrgica. É só o começo, uma contribuição nossa para agilizar a pastoral litúrgica na sua comunidade. Tem uma coisa que eu gosto de dizer sempre ao concluir um curso sobre pastoral litúrgica nas nossas comunidades católicas. Quem trabalha com liturgia precisa ter muita paciência dentro de si. Precisa ter a coragem de semear, de cuidar da semente e de cultivar essa semente. E nunca se deixar abater pelas críticas que acontecem. Quem trabalha com pastoral litúrgica é sempre um pouco descontente. Sabe que na próxima celebração pode fazer ainda melhor. E eu vou concluir esse nosso trabalho com uma palavra que São Paulo escreveu aos seus amigos de Coríntio. Vigiai, sede corajosos, sede pacientes,
Em tudo tenham o amor e a fraternidade.